Então, falando sobre comunicação serial, vou falar primeiro sobre o protocolo Lumen de comunicação. Tá? Esse é o protocolo principal, mas vou falar sobre no geral também. Tá? Então, três portas separadas para cada display para fazer transferência de dados entre o display e o seu controlador, seja um microcontrolador, um computador, CLP, qualquer tipo de controlador que você esteja interfaceando com o seu display. Cada uma dessas três portas ela pode ser configurada usando protocolos diferentes e configurações diferentes dentro desses protocolos. A gente suporta atualmente três protocolos. Na verdade, são dois, né? E uma variação de um deles, que é o protocolo Lumen, que é o nosso próprio protocolo. Ele é o melhor para ser usado na maioria das situações, porque ele é o mais flexível, né? Tem mais capacidades e tal. E é a opção padrão assim que a gente recomenda, tá? Aí tem também o Modbus, é um protocolo comum, né, na indústria, Modbus RTU no momento. A gente tem planos para lançar o Modbus TCP, mas no momento é o Modbus RTU. E aí sim ele quebra, né, entre as versões, os modos master e modos slave. Então são três protocolos, que é o protocolo Lumen, o RTU, Modbus RTU Master e o Modbus RTU Slave. O Modbus a gente recomenda usar quando? Quando você basicamente não tem outra opção. Por exemplo, quando você tem um CLP, que a única opção que você tem para comunicação com ele é o Modbus. Você não tem, por exemplo, como implementar o nosso protocolo Lumen dentro dele, alguma coisa assim. Nessas situações, aí, ok, usar o Modbus. E como que configura, né? Como que você entra na configuração dos protocolos de comunicação? Aqui no software, tem aqui o menu Settings. Você vem nele e vai em Communication Settings. Aí ele abre aqui, ele não tem nada porque não tem nenhum protocolo configurado. Você tem que criar um novo. E aí você escolhe qual das três portas que vai ser usado para essa comunicação do display. E qual é o protocolo. Então, por exemplo, aqui na porta 0, vou usar o protocolo Lumen. Clique aqui, dá Confirm. Aí ele, beleza, agora eu tenho uma abinha aqui com esse protocolo. Você pode criar outro, por exemplo, na porta 2 vai rodar outro Lumen. Ok. E beleza, agora você tem duas configurações de comunicação separadas, tá? Então, o protocolo Lumen é um protocolo de comunicação point-to-point, no sentido de ele é feito para comunicar dois dispositivos, né, um com o outro. Ele é full duplex, no sentido de a comunicação pode ocorrer bilateralmente, ou seja, um dispositivo manda informação para o outro e os dois fazem isso ao mesmo tempo, sem endereçamento, por ser point-to-point, você não tem endereçamento para falar com qual dispositivo você quer conversar. E é um protocolo especificamente que a gente desenhou ele, né, para funcionar com o nosso display mais inteligente. Tá? Essa é a aplicação desse protocolo, embora ele seja um protocolo que dê para usar de forma mais generalizada. Então, o que, que ele faz? Ele permite que um device, né, um dispositivo, que seja o seu controlador, CLP ou algum outro tipo de controlador, se comunique com um display através do envio e recebimento do que a gente chama de packets, os pacotes da comunicação. Então, é essa transferência de packets de um lado para o outro. Ele é totalmente assíncrono, de forma que tanto o display quanto o device pode enviar dados um ao outro a qualquer momento. Aquilo que eu falei do full duplex, né? Qualquer momento ele pode enviar sem precisar de nenhum timing específico entre eles. Então, desse jeito, né, o que acontece? O código que roda no device tem que ser escrito de uma forma event-driven, ou seja, baseado em eventos, e não no que também é uma forma comum de fazer, que é o polling, né, baseado nas requisições, assim. No Modbus, por exemplo, que é um protocolo half duplex, você precisa mandar a mensagem e esperar ela chegar, mandar a mensagem e esperar ela chegar. E o outro lado nunca manda mensagem, é você que tem que pedir informação para ele. Ou seja, o seu código, né, do Lumen, usando o protocolo Lumen, o ideal é que ele seja feito de uma forma que o meu micro está esperando um pacote
que ele vai chegar em algum momento que ele não sabe qual é esse momento. Ou seja, ele tem que estar escrito de uma forma que chegou alguma informação do display, ele vai tratar, mas ele não fica, por exemplo, parado esperando isso para sempre. E o micro também, né? Ele manda informações para o display a hora que ele quiser. A única exceção, né, nessa coisa é quando o micro especificamente precisa de uma informação para poder continuar. Então, tem jeito de você fazer uma requisição que ela fique esperando a resposta chegar. Mas o ideal é que isso seja usado só quando é estritamente necessário mesmo, tá? A ideia disso. E, normalmente, o que você faz? O display te envia as informações e o micro envia informações para o display. Não uma coisa de pede e fica esperando, tá? Isso não é legal fazer na maioria das situações. E o protocolo Lumen, ele suporta já nativamente CRC, que é para detectar erros, né, na comunicação, dados corrompidos, alguma coisa assim, e também suporta o ACK, né, o Acknowledge, que é aquela questão de um lado enviou para o outro e o outro lado que recebeu a mensagem, ele precisa dar um ok para falar, beleza, chegou a mensagem, senão o outro lado sabe que tem algum problema na comunicação, ele envia de novo, alguma coisa assim. Então, tanto o CRC quanto o WAC, eles podem ser habilitados ou desabilitados na comunicação, tá? É opcional. E falando, né, sobre essa questão do WAC opcional, a implementação e tal, isso aqui é muito importante, tá? O protocolo Lumen é um protocolo super fácil de usar, de entender como ele funciona em termos de usar o protocolo, mas implementar o protocolo ele não é simples, tá? Ou seja, escrever, né, o código que faz o protocolo funcionar. Isso não é simples, a gente não recomenda. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda muito forte que todo mundo que vá usar o nosso display comunicando com algum controlador, que use a biblioteca Lumen Protocol Library. A gente está no GitHub, está disponível, é só pegar e usar. E não faça a sua implementação, ou seja, vai lá, pega lá, é um código em C puro, funciona em qualquer controlador. É só pegar, seguir nossos exemplozinhos ali de como pegar isso e inserir no seu código, que é muito simples. E pronto. Aí vai estar tudo funcionando, inclusive com as opções de liga e desliga o CRC, Acknowledge e esse tipo de coisa. Então, você não precisa, não deve, na maioria das vezes, entender como o protocolo em si funciona, né? Como ele funciona internamente. O que você precisa entender é o fluxo de dados abstrato entre os dois lados. Como que o display e o device, o dispositivo, trocam informações. É isso que a gente vai abordar aqui nesse treinamento, tá? Então, é isso. Não faça em sua implementação, use a nossa biblioteca. Então, o protocolo, né? Qualquer um dos protocolos, na verdade, mas como eu já falei antes, conceito fundamental aqui, o elemento central da comunicação são as variables, as variáveis, de novo. Tá? Como sempre, elas são o centro de tudo. Então, o device, né, o seu controlador, ele pode fazer o quê? Ele pode enviar valores para uma variable no display, usando um comando script. Então, o micro, por exemplo, tinha lá, tá lendo uma temperatura de um sensor, ele quer mandar para uma variável que representa isso no display, ele vai e manda um write, uma escrita, para aquela variável do display e pronto. Ela vai atualizar e vai mostrar o valor novo onde ela estiver sendo exibida. O device também pode o quê? Requisitar o valor atual de uma verba. Ele manda um comando de leitura, um read, e aí algum tempo depois, o display vai responder com o valor atual daquela variable. Por exemplo, por algum motivo, o display queria saber em qual tela que o display estava. Por exemplo, ele vai lá e manda um comando de leitura para a variável do sistema que representa a tela atual, a screen atual. E, por fim, quando o valor de uma variable é atualizado, por qualquer motivo, lembrando, né, atualizado não significa que o valor mudou necessariamente, mas que ele foi reescrito, seja o mesmo valor ou outro. Então, quando a variable tem o valor dela atualizado, exceto se for por um comando de write, o que vai acontecer? O display vai enviar para o display.
Perdão, o display vai enviar para o device o valor como se fosse uma resposta a um pedido de leitura. É idêntico à situação onde o micro vai lá e pergunta qual que é o valor da variável tal. Quando uma variável muda, o display já vai fazer isso automaticamente, mandar para o device esse valor novo. Ele fala, variável tal tem valor tal agora. E então, né, entre o primeiro ponto e o terceiro ponto, o primeiro ponto e o terceiro ponto é o que a gente recomenda para ficar aquela ideia do voltado a eventos, né, baseado em eventos, que é o device escreve no display e o display avisa que algum valor mudou nele. Por exemplo, quando o usuário toca num botão, alguma coisa assim. A do meio, que é o device requisitar o valor de uma variable, pode ser feito, só evitar e usar quando isso é apropriado de fato. Tá? Então, nos exemplos que eu vou dar agora, eu não vou inserir, não vou levar em conta, né, a questão do acknowledge, do CRC, dessas questões, tá? Pode ser ativado, não vai mudar a ideia do fluxo de dados aqui. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, é essa sequência de eventos aqui, tá, que está acontecendo. O device primeiro, né, que é o controlador, lembrando, manda para o display um comando de read, leitura, aí chegou no display, o display internamente ele coleta o valor da variável, e aí o display manda uma resposta ao read para o device, incluindo, né, contendo o valor da variável. E pronto. Então, seria esse caso do meio aqui, né? O device manda um pedido de leitura, o display pega o valor e responde. Esse é um caso de exemplo do fluxo de dados. Outro caso aqui. Então, o device manda para o display um comando de escrita, um write. O display pega esse valor e insere na variável, então ele atualiza o valor da variável e acabou. Ele não faz mais nada. Não existe uma resposta para esse comando, ok? Lógico, né? Lembrando, se o acknowledge estiver ativado, aí vai ter a resposta do acknowledge e tal, mas não importa aqui no fluxo de dados, ok? Então, o display recebeu um valor novo, fim da história. Ele não fala nada de volta para o device. Outro caso aqui é muito similar no sentido de que o display está tendo um valor alterado, mas agora ele não é alterado pelo device, ele vai ser alterado pelo usuário da interface gráfica ali. Então, o usuário interage com a interface gráfica no display, por exemplo, apertando um botão, mexendo no slider, alguma coisa assim, e o display atualiza esse valor. Aí, ok, como o display atualizou o valor, mas a origem não foi uma escrita do device, o que ele faz? Ele dispara uma resposta ao read contendo o valor da variável, como se o device tivesse perguntado. Embora ele não tenha perguntado, o usuário foi lá, alterou o valor, vai chegar esse valor pro device. Tá? É o par, né? É o a variável e o valor. Mais um exemplo aqui, similar também. A variável também foi alterada, mas agora por conta de um operador. O operador, internamente ali na lógica do display, ele mudou o valor de uma variável. Aí, mesma coisa, o display vai pegar esse valor e vai enviar uma resposta de comando de leitura ao dispositivo, ao device. Ele vai ter o valor atual. Então, esses exemplos, né, esses 4 exemplos aqui, é basicamente o que o protocolo faz. É esse o fluxo de dados que precisa ser entendido. Essa ideia de escritas e leituras e respostas a alterações. É só isso que precisa ser entendido para conseguir usar o protocolo e fazer o seu código de uma forma legal em termos, né, da estrutura de como que seu micro está interagindo com o display. Lembrando que o protocolo em si, o baixo nível do protocolo em si, né, os internos dele, é a biblioteca que vai fazer todo o resto automaticamente. Então, tem algumas configurações que você faz, né? Para essas configurações, né? Eu já mostrei aqui como que você entra naquela tela. Você vem aqui no Settings, Communication Settings, ok? Aí você tem essas opções aqui básicas da comunicação do Lumen, que é o baud rate, que é a taxa de comunicação.
Uma coisa legal aqui, ó. Como esse é um sistema real, né? O display não necessariamente vai atingir o balde que você digitou aqui. Então ele mostra aqui do lado qual que é o baud rate de fato que ele vai conseguir gerar e a taxa de erro aqui do ladinho. Então, para a maioria dos protocolos, né, o ART, esse tipo de coisa assim, se você estiver dentro de 2%, às vezes 3% de erro, tudo bem, vai funcionar. Então, por isso que aqui tem a taxa de erro, né? O erro relativo aqui entre os dois. Se isso aqui começar a crescer muito, né? Acima de 2%, por exemplo, aí já as chances de funcionar não são muito boas. Lembrando que isso aqui é o baud rate do display. Então, se o seu controlador também tiver um erro em cima disso, né? Por exemplo, o display erra para mais e o seu controlador erra para menos. O que acontece é que o erro, na verdade, vai ser maior do que o que está mostrado aqui, né? Vamos supor que o erro do display é 0,5% para um lado e o do seu controlador é 0,5% para o outro lado. Então, na verdade, o erro total ali deu 1%, vamos dizer. Então, tem que só ficar esperto com essa questão, né, do baud rate, os baud rates de fato gerados pelos dispositivos todos. A outra configuração aqui, né, é o data frame, que é aquela história do 8 bits, paridade ou sem paridade, o número de top bits, tá? Isso aqui já vem 8N1, que é o mais comum por padrão, mas pode mudar. E aqui, esses dois checkbox aqui, né, são para ativar e desativar o CRC e o acknowledge desse protocolo aqui. E por fim, se você estiver usando protocolo RS485, a camada física, né? Lembrando aqui, o lumen é a camada ali dos dados em si, né? O que os dados da comunicação, como eles são. Mas ainda tem a parte elétrica dessa interface de comunicação. Então, por padrão, lembrando do outro vídeo, o display é nível elétrico TTL-CMOS. Se você precisar usar nível elétrico RS232, a gente tem uma plaquinha, um acessório que transforma o TTL para 232. Se você precisar barramento 485, mesma coisa, a gente tem uma plaquinha que transforma em 485. A questão é, se você estiver usando a nossa plaquinha PAB35, que é o acessório que transforma em RS485, aí precisa ativar essa opção aqui, que você está usando essa placa, porque senão ela não vai funcionar. Por quê? Porque o protocolo 485 ele tem controle de direção. E esse controle de direção é feito pelo hardware do display. Tá? Então, se você não ativa isso, o display não vai enviar nada para a plaquinha, para o acessório de conversão, dizendo que ele tem que mudar a direção, então ele não vai funcionar. Então, você ativa isso somente se você estiver usando a PAB35, ok? E agora eu vou falar sobre as configurações mais específicas das variáveis dentro dessa comunicação, tá? Onde que fica isso, né? Vem aqui no Communication Settings. Eu não salvei. Aqui, beleza. Opa. Vem aqui, ó, Variable Settings. Aqui sim vão ser as configurações não do protocolo de forma geral, mas dos variáveis presentes no seu projeto, tá? Aqui ele mostra, né, vou dar uma passada rapidinha, ele mostra todas as variáveis que existem no seu projeto, incluindo as de sistema, aliás. E aqui, né, é o nome da variável, a descrição da variável conforme está no projeto. O variable type é o tipo da variável no projeto, no Unique Studio. E aqui são as questões, né, os parâmetros que já não estão mais no contexto do seu projeto do Unique Studio, eles estão no contexto da comunicação serial em si, no Lumen Protocol. Tá? Essas 4 aqui, eu vou falar de cada uma delas. Então, a primeira aqui, que é o Protocol Address, é o endereço dessa variável, porque no protocolo, o protocolo ele não vai se referir às variáveis pelo nome dela, ele vai se referir por esse identificador. Então, é um número inteiro,
Ele não significa absolutamente nada, é simplesmente o que identifica cada uma das variáveis para comunicação serial. E, né, diferente de outras plataformas, ele não é um endereço de memória, ele não tem tamanho, você não tem que reservar espaços. Não, é só um endereço que fala a variável tal é esse número aqui. Fim, ok? Inclusive, duas variáveis podem ter o mesmo endereço. Geralmente isso é um erro. E inclusive o software aqui vai alertar, né, que teve uma colisão de IDs, de endereços. Mas às vezes, né, a gente não viu nenhum caso até agora, mas pode ser que tenha algum caso de margem assim que seja interessante você ter duas variáveis que estão atreladas ao mesmo endereço na comunicação. Mas em geral a ideia é o quê? Você coloca um endereço qualquer ali e pronto, desde que eles não colidam. E por padrão, quando você cria uma variável no seu projeto, já vem com o endereço configurado aqui. Ele vai simplesmente incrementando o número do endereço e pronto, ok? Aí o próximo aqui, o próximo parâmetro, é o leitura escrita. Que isso significa, né? Se você habilitar, deixa eu pegar o projeto aqui. Então, se você desabilita esse read write, o que acontece? Essa variável, ela basicamente não funciona na comunicação. Ela não vai receber comandos de leitura e não vai receber comandos de escrita por parte do seu dispositivo externo. Então, basicamente, você ignora ela na comunicação. É isso. Se você quer que essa variável seja acessível, aí sim você tem que ligar o read write, ok? Isso é para fins mais de organização, né? A princípio não teria problema você deixar tudo ligado, mas por fins de organização, principalmente a questão do código que depois a gente vai ver, é interessante isso. E o auto send on changed, na verdade updated seria um nome melhor, né? Atualizado, mas esse é o nome, auto send on changed. O que significa? Se você habilita para essa variável essa opção, vai acontecer aquela questão de ela sofreu uma atualização, a variável, né, o valor mudou, ela vai enviar um comando de resposta à leitura, resposta ao read ao device. Então, se isso aqui está desabilitado, quando a variável muda, não vai nada para o micro. É como se ela não existisse. Agora, se ela está habilitada, aí sim, ter qualquer alteração, qualquer atualização no valor dessa variável vai ser propagado, enviado para o micro. Tá? Então, isso é importante. Inclusive, esse é um errinho comum, né, no começo das configurações, que é esquecer de habilitar, porque por padrão isso aqui não vem habilitado, tá? Então, se você criou a variável e tá lá, pô, mas não tá chegando no meu micro né, a mensagem da atualização da variável, o que está acontecendo? Normalmente é que esqueceu de habilitar aqui, tá? E a última propriedade, parâmetro aqui é o protocol type. É o tipo que essa variável vai ser representada na comunicação. Então, ó, formato de dados usado na comunicação. Tem que ser compatível com o variable type. Então, por exemplo, eu não vou colocar aqui um string, né, para texto, se o tipo da variável é um inteiro, integer. Mas dentre as opções aqui, né, por exemplo, ó, esse aqui, ó, esse indexador é do tipo integer. Aí eu poderia usar ele como booleano, como inteiro sem sinal de 8 bits, ou inteiro com sinal de 8 bits, inteiro de 32 e por aí vai. Até float, double também funcionaria, mas isso aqui é só para comunicação, tá? É o que o seu controlador está esperando dessa variável. Às vezes, por exemplo, seu controlador ele não suporta ou não lida bem com int 32, então você desce ele para int 16. Ou então, às vezes você está com muitas variáveis se comunicando ali entre os dois lados, e você quer salvar, né, otimizar a velocidade dessa comunicação, diminuindo o tamanho das variáveis. Então você pode colocar aqui int 8 para todas as que cabem em 8 bits. Então, é assim, em geral, não precisa ficar pensando muito sobre isso aqui. É só deixa nos valores padrão aqui e tá tudo certo.
mas pode ser usado isso aqui, né, para situações especiais de ou otimização ou de alguma incompatibilidade. Então, só não confundir o variable type, que é o projeto do NickView, tem aqueles tipos pré-definidos, com o protocol type, que é usado só na comunicação serial, ok? E para finalizar aqui a questão do lumen, aliás, uma questão antes. É muito comum, por exemplo, você estar com double aqui, usando, por exemplo, para o seu desenvolvimento inicial, um Arduino, alguma coisa assim, que não suporta o tipo double. Ele só suporta o float. Então, né, também é um erro que acontece às vezes, de aqui tá double, não funciona a comunicação ou não funciona direito, e você vai ver é porque o Arduino, por exemplo, não suporta double, ele só suporta float, e aqui teria que estar float também, tá? Que é o número, né, de ponto flutuante. Então só um detalhezinho aí. Agora sim, a última parte, né, que fica aqui, Code Template. O que é isso? O Unique Studio ele já cria pra gente o código que é só para copiar e colar no seu código do seu controlador. Isso aqui não é o código da biblioteca, tá? A biblioteca você pega no GitHub e inclui no seu código. Isso aqui é as configurações que vão ser usadas junto à biblioteca, de acordo com o que você colocou no seu projeto específico, né? Esse projeto aqui, por exemplo, tem essas variáveis, então ele vai ter essas configurações pré-definidas. Aqui ele seta lá os tipos, os endereços, essas coisas. Se você quiser, inclusive, você pode clicar aqui para mostrar a descrição junto. Não está aparecendo nada porque esse projeto não tem descrição nas variáveis, né? Mas estarei aqui na frente. E você pode incluir as system variables também, aqui ele fica bastante coisa, né? Aqui dá para ver, ó. Se eu liguei a descrição, né? As system variables elas já têm as descrições, então ele põe junto. Então é muito legal, né? Para ficar fácil de no seu código você entender o que é cada parte. E você clica aqui nesse botãozinho, ele já copia tudo, é só colar em alguma seção reservada ali do seu código. Então, por exemplo, né, se o seu projeto foi evoluindo, ele foi ganhando novas variáveis, ou então as variáveis mudaram de posição, mudou o nome, mudou qualquer coisa, o que você faz? É só vir aqui, clicar para copiar de novo e colar no seu código, substituindo a região ali que você reservou para essas configurações. Você não vai precisar mexer mais nada. Lógico, né? Se mudou, por exemplo, o nome de uma variável, esse nome vai mudar. Aí sim, no seu código, né, que já estava se referenciando esses nomes, aí você vai ter que ir lá e substituir esses nomes também que estão dispersados ali no seu código. Mas essa é, né, a única questãozinha aqui. E isso funciona, como eu disse, né, exclusivamente junto com a biblioteca. Só que não vai funcionar se você, por algum motivo, fez a sua própria implementação. Aí você vai ter que, de alguma forma, criar suas próprias configurações ou pegar isso aqui e converter de alguma forma, né? Agora, usando a nossa biblioteca, que já está tudo prontinho, tudo funcionando, é só copiar e colar e está feito. Ok? Aí, sobre os protocolos, esse é o primeiro, né, o Lumen. Aqui a gente vai entrar rapidinho na questão da comunicação do Modbus RTU.